Boa noite a todos. Iniciamos mais uma aula e, como sempre, aula gravada. Na última aula nós... Boa noite, Magnus. Na última aula nós vimos o método de eliminação de Gauss, que se nós temos um sistema chamado sistema quadrado, que tem um mesmo número de equações que de incógnitas, ele é quadrado porque a matriz dos coeficientes é uma matriz quadrada, por isso que recebe o nome de sistema quadrado. Então, se nós temos um sistema quadrado, sistema com o mesmo número de equações que de incógnitas, o objetivo do método de eliminação de Gauss é encontrar um sistema de equações lineares equivalente ao que a gente quer resolver. Equivalente a esse aqui, deixa eu mudar para a mãozinha que se enxerga melhor. Equivalente a este, mas que seja fácil de resolver. Fácil de resolver, em especial no método de eliminação de Gauss, quer dizer um sistema triangular. Pode ser triangular superior ou inferior. Aí nós vimos que nós... Bom, mais fácil de revisar no exemplo aqui. Nós resolvemos esse sistema pelo método de eliminação de Gauss. Nós vimos que em todo momento a gente precisa de um elemento pivô. Como que funciona isso? Nós temos, nesse exemplo aqui, a gente gostaria de eliminar x1 da segunda, terceira e quarta equações, x2 da terceira e quarta equações e x3 da quarta equação. Dessa forma, a segunda equação não dependeria de x1, a terceira equação não dependeria nem de x1 nem de x2, e a quarta equação não dependeria nem de x1, nem de x2, nem de x3, e o sistema seria um sistema triangular. A gente faz isso, por exemplo, quando a gente vai eliminar x1 das equações 2, 3 e 4, o pivô é o número que multiplica x1 na primeira equação, que é a equação que vai continuar com x1. Então, nesse caso aqui é 4. Então, a gente faz operações elementares e a gente sempre acaba dividindo por esse pivô nessas operações elementares. Quando a gente faz isso, a gente elimina x1 das equações 2, 3 e 4. Aí, a gente quer eliminar x2 das equações 3 e 4. Assim, se o nosso objetivo fosse apenas eliminar x2, a gente poderia escolher como pivô, como equação pivô, tanto a segunda quanto a primeira. Só que se a gente escolher a primeira, a gente até consegue eliminar x2 das equações 3 e 4, só que daí volta x1 para ela. A gente não quer isso. A gente quer que desapareça o x2 das equações 3 e 4, mas que o x1 não volte para ela. Então a única opção é a gente tomar a segunda equação. Nesse caso, então, como a gente quer eliminar x2 das outras equações, o pivô é o número que multiplica x2 na segunda equação. No caso, coincidiu de ser 4 também. Então a gente acaba fazendo operações elementares que envolvem divisão pelo pivô. A gente fica com esse sistema aqui. Ele está quase um sistema triangular, exceto que a quarta equação depende tanto de x3 quanto de x4. Ela só deveria depender de uma delas, x4. Só depende... Então, o que a gente faz? A gente tem que eliminar x3 da quarta equação. Novamente, se a gente escolher como equação pivô a equação 1 ou a equação 2, volta para a equação 4 alguma variável que a gente já tinha eliminado. A gente não quer isso. Então, a gente escolhe como equação pivô a equação 3, porque ela já não depende das variáveis, das incógnitas x1 e x2. E como a gente quer eliminar x3 da quarta equação, o pivô é o número que multiplica x3 na equação pivô, que no caso é a equação 3. Então, novamente, a gente acaba realizando operações elementares que envolvem uma divisão por esse pivô, e a gente chega num sistema triangular, dessa forma. Daqui,
Por ser triangular, a solução é simples, né? A gente encontra x4 da quarta equação, substitui o valor de x4 encontrado na terceira equação, encontra x3, deposta x3 e x4 e substitui esses valores na segunda equação, encontra x2, substitui os valores de x2, x3 e x4 encontrados na primeira equação, a gente encontra x1. A gente encontra esse conjunto de valores como solução, e para a gente testar se é a solução, a gente pega esses valores e substitui no sistema original, não nesse daqui. Bom, nesse aqui também vai resolver esse daqui, mas a gente quer mesmo que se resolva o sistema original, esse daqui. Então a gente coloca esses valores aqui e vê que de fato todas as equações são satisfeitas, e ótimo, aquela é a solução do problema. Aí pode acontecer alguma coisa, como algumas dificuldades do tipo de o que você tomaria por elemento pivô é 0, mas nesse caso basta a gente realizar uma operação elementar que troca uma linha com outra e a gente sempre pode encontrar uma equação que tenha um número multiplicando a incógnita que você quer eliminar das outras que não seja 0. Então ele é um pivô válido, né, que não é diferente de 0. Agora uma coisa importante, especialmente para cálculo numérico que nós vimos, é quando o elemento pivô é pequeno em relação aos demais elementos da linha do pivô. Então nós vimos esse sistema aqui. Nós tínhamos um sistema de duas equações, duas incógnitas, muito fácil de resolver. Só que do jeito que estava escrito, quando a gente vai eliminar x1 da segunda equação, o pivô é esse valor aqui, 0,0001. Enquanto que os outros elementos aqui são 0,5, 0,4, 0,3, 0,1, ou seja, o pivô é muito menor do que os demais coeficientes do sistema. Quando a gente faz isso, a gente encontra que o valor de x2 é dado por essa fração aqui. Menos 1999,9 divididos por menos 2000,3. Isso aqui é aproximadamente 1. Assim, é muito próximo de 1. Só que não é exatamente 1. Então, se a gente pegar 3 casas decimais, a aproximação para esse valor aqui é 1. Quando a gente faz isso, a gente substitui o valor 1 aqui na primeira equação e a gente vai encontrar que o valor de x1 é aproximadamente 0. E esse resultado é incorreto, porque x1 igual a 0 e x2 igual a 1 não satisfaz o sistema original. O motivo para isso foi que nós aproximamos x2 por 1, só que ele não é exatamente 1. Ele é um valor aqui, nem tá inteiro aqui, mas tá com mais casas decimais aqui. 0,9900029995550 e vai lá, um número enorme. Então, como que a gente contorna esse problema? A gente pode inverter aqui, realizar uma operação elementar que troca a primeira equação com a segunda equação. Ao fazer isso, o novo pivô vira 0,4. E daí a gente repete os passos e a gente encontra que uma aproximação para as soluções é a seguinte: x2 continua sendo 1, só que x1 é aproximadamente 1 agora. E com isso, o sistema original ele é resolvido aproximadamente. Esse daqui. Bom, vamos pegar o sistema original sem a gente inverter, porque tanto faz. Esse sistema aqui. Quando x1 e x2 são aproximadamente 1, as equações são satisfeitas de maneira aproximada. Dúvidas sobre o que vimos nas últimas aulas? Por enquanto, não. Então, tá. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Então,
Agora nós vamos ver um método chamado método de Gauss-Jordan. Ele também é um método direto. Ele é muito parecido com o método de Gauss. Na verdade, é uma variação do método de Gauss. E, assim, uma vantagem dele é que você não precisa fazer retrosubstituição. Quando você chega na última etapa, você já tem a solução do problema. Uma desvantagem é que você tem mais passos para a gente fazer. Então, um sistema, vamos considerar um sistema quadrado, aqui com n equações n incógnitas. Então, a gente conhece todas os coeficientes do sistema, a gente conhece todo o segundo membro, a gente tem que encontrar as incógnitas x1, x2 até xn. O método de Gauss-Jordan consiste no seguinte: a gente realiza operações elementares aqui, de tal forma que a matriz dos coeficientes, essa matriz aqui, vire uma matriz identidade. Então, no método de Gauss, a gente transforma essa matriz aqui numa matriz triangular, superior ou inferior, em geral, superior. A gente transforma isso aqui numa matriz triangular superior. No método de Gauss-Jordan, a gente transforma essa matriz na matriz identidade. Então, aí o sistema fica com essa forma, então a matriz de identidade, vezes a matriz das incógnitas, igual ao segundo membro, que daí não vai ser o segundo membro original, mas vai ser um segundo membro modificado. E quando a gente multiplica a identidade pela matriz das incógnitas, o resultado é a própria matriz das incógnitas. Então essa equação aqui, é isso aqui. Isso daqui. Então, já te dá imediatamente, o valor de x1 vai ser o que está no segundo membro, lá na primeira linha do segundo membro, x2 vai ser o que está na segunda linha do segundo membro, xn vai estar o que está na última linha do segundo membro. Então, assim, a vantagem é que já te dá a solução, a desvantagem é que demora mais para a gente chegar nessa forma aqui. Então, vamos ver aqui um exemplo. Assim, vou primeiro só passar a ideia, depois a gente vai para um exemplo com números específicos, que é o seguinte: a gente tem um sistema com n equações e n incógnitas, e vamos supor que tudo que precise ser diferente de zero seja diferente de zero, porque se for zero, a gente já sabe que a gente pode fazer uma operação elementar de troca de equações para obter um coeficiente que não seja zero. Sempre a gente pode fazer isso. Por que sempre a gente pode fazer isso? Porque, beleza, se o A1 for zero aqui, mas o A21 não for, a gente troca a primeira com a segunda equação e beleza. O novo elemento que multiplica x1 na nova primeira equação vai ser diferente de zero. O que acontece se o A1 e o A21 forem zero? Então a gente vai para a linha de baixo, o A31 for zero. A gente vai até a gente encontrar um que não seja zero. Você pode arrumar, tá, mas e se todos forem zero? Se todos os elementos que multiplicam x1 em todas as equações forem zero, significa que x1 não aparece no problema. Então ele não é uma incógnita do problema. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente tem um sistema, três equações, três incógnitas, 2x mais y menos z igual a 1. Estou inventando aqui qualquer coisa. Né? Menos x menos y mais 3z igual a 0. E 2x menos 2y mais z igual a 2. Supor que a gente tenha um sistema assim. Esse daqui, todos os coeficientes de x, de y e de z são diferentes de zero. Mas e se, ao invés disso, fosse um sistema que tem aqui o zero aqui, né? Então, esse sistema, vou copiar aqui embaixo, ele é equivalente a esse daqui, sem aparecer o x aqui, né? Daí, o que a gente pode fazer? A gente pode trocar a primeira equação com a segunda. Fica assim. Como é que eu troco aqui? Peraí.
Na primeira equação, segunda, beleza. O número que multiplica x na primeira equação é diferente de zero. Tá, mas podia ser que ele também fosse zero. Tá? Então ele não ia aparecer aqui. Né? Deixa eu desfazer o que eu fiz aqui. Podia ser que o termo que multiplica x na segunda equação também fosse zero. Daí a gente troca a primeira equação com a terceira equação. Fica assim. Ah, tá, pera. Esse aqui é zero também, né? Isso. Isso aqui. Coloca aqui. Então, beleza. Então, o número que multiplica x aqui é diferente de zero. Agora, podia ser, por fim, que, inclusive, o número que multiplica x na terceira equação fosse zero. Bom, então, isso aqui, toda vez que aparece zero, vezes alguma coisa, a gente não precisa escrever, né? Fica assim, assim, assim. Então, esse sistema aqui é igual a esse daqui. E esse aqui é um sistema que tem 3 equações, mas apenas 2 incógnitas, apenas y e z. Y, z. Y, z. Então, se todos os números que multiplicam uma incógnita forem zero, aquela incógnita não faz parte do problema. Tá? Então, se o nosso sistema tem n equações e n incógnitas, é garantido que pelo menos um dos números que multiplica cada uma das incógnitas em pelo menos uma das equações seja diferente de zero. Tá? Tá claro? Tá sim. Beleza. Tá. Então, como que funciona o método de Gauss-Jordan? Então, nós estamos assumindo aqui que tudo que precisa ser diferente de zero vai ser, porque se não for, a gente pode trocar e obter um número que não seja diferente de zero. Que não seja diferente de zero, não, que seja diferente de zero, né? Então, a gente pega aqui a primeira equação, o primeiro passo é dividir ambos os membros da equação pelo número que multiplica a primeira incógnita, dela mesma. Então, no caso que é A11, a gente vai dividir a equação toda por A11. Tá? Então, vou fazer separado aqui, só isso aqui, só para vocês entenderem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação e dividir ambos os membros dela por esse número que multiplica x1. A1, A1. Essa soma aqui, cada termo dessa soma vai ser dividido por A1. Vou escrever uma coisa esquisita aqui, daí eu vou apagando para ficar do jeito que eu quero. Assim. Então, esta soma aqui vira isso daqui, né? Cada termo é dividido por A1. Beleza, e todos esses outros aqui vão dar um número aqui. A21 dividido por A1, A1N dividido por A1, ok. Só que este primeiro termo aqui, a gente tem o seguinte. A1 dividido por A1. Isso aqui é 1. Então a gente não precisa escrever nenhum. Então fica só x1 aqui. Tá. Então quando a gente faz isso, esse sistema aqui vira este. Então é x1, ou seja, o número que multiplica ali é 1. O número que multiplica x1 nele é 1. E daí, umas coisas diferentes aqui, né? A12 dividido por A1. O próximo seria A13 dividido por A1 vezes x3. Esse daqui é A1N dividido por A1 vezes xN. E o segundo membro, P1 dividido por A1. Agora, o que a gente faz? A gente vai trocar a segunda linha, a segunda equação do sistema, por ela mesma, vezes... Não.
é ela mesma menos A21 vezes a primeira equação. Por quê? Eu vou fazer também essa parte aqui separada. Então, para escrever o que a gente está fazendo. Segunda equação, a gente está trocando por ela mesma, menos A21 vezes a primeira equação. Então, quando a gente faz isso, a segunda equação, então vou pôr entre parênteses aqui, a gente substitui, então a gente substitui essa equação por ela mesma, daí menos A21 vezes a primeira equação. A gente tem que fazer isso no segundo membro também, então vai ter o menos A21, bem grande aqui, né? Vezes o segundo membro da primeira equação, que é essa daqui. O segundo membro lá não importa pra gente agora, mas olha, o primeiro membro, o que acontece com ele? O primeiro membro, eu vou tirar esse parênteses aqui, o segundo eu vou multiplicar todos os membros, né, por esse menos A21. Então, a grande maioria aqui não importa pra gente, ou seja, vai dar um número muito complicado, vai ter aqui tipo A22x2 menos A21, A12 dividido por A11 vezes x2, ou seja, tem que fazer essa conta aqui. Só que uma coisa muito interessante que acontece é que o termo que depende de x1 aqui, ó, é A21x1 menos A21x1. Então, esses termos se cancelam. Vou copiar aqui para ficar perto. É fácil para vocês verem. Este termo aqui vai cancelar o primeiro termo dessa soma aqui, o termo que depende de x1. É o mesmo termo. A21x1 menos A21x1. Esse anula. Então, como resultado, x1 desaparece da segunda equação. Cadê? Segunda equação. Aqui. Então, o x1 vai desaparecer daqui. E a gente faz isso, uma coisa parecida em todas as outras equações, que a gente deixa x1 só na primeira. Tá? Então, deixa eu ir para o PDF aqui, que daí fica mais fácil de ver. Então, essa equação é aquela que eu estava mostrando para vocês. Tá. O original é esse sistema aqui, daí a gente dividiu ambos os membros da primeira equação por A1. A gente obteve esse sistema aqui, daí a gente fez aquela troca lá. Segunda equação para ela mesma menos A21 vezes x1. E algo semelhante para todas as outras equações. Quando a gente faz isso, a gente encontra esse sistema aqui. Tá, aqui é tudo com linha, tá? É A22 linha, A23 linha e tal. Só que eu não coloquei linha porque cada etapa aqui ia ter uma linha, daí no final ia ter, sei lá, cada termo desse ia ter umas 5, 6 linhas cada um deles, e ia ficar muito difícil de ver. Então, só lembrando que não são os mesmos de cima, por isso que eu não... Mas assim, eu não escrevi porque senão ia ficar muito complicado de a gente entender. Mas o importante é que, ó, a segunda equação, ela começa em x2, então ela não depende de x1. Todas as outras equações também, elas começam em x2. A única que começa em x1 é a primeira. Muito bem, então a gente eliminou x1 de todas as outras equações, então até agora está muito parecido com o método de Gauss. A única diferença é que aqui o coeficiente virou 1, mas fora isso é muito parecido com o método de Gauss. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente pega a segunda equação, pega o coeficiente que multiplica a segunda incógnita na segunda equação e divide a segunda equação por esse coeficiente. Ou seja, a gente vai dividir ambos os membros dessa equação por A22.
Quando a gente fizer isso, vai, no lugar de A22x2, vai virar 1 vezes x2, ou só x2, e o resto vai mudar tudo o número aqui. Então fica assim, ó. Fica x1 mais alguma coisa, daí o x2 mais uma coisa arada, e assim por diante. Só que aí a gente faz algo parecido com o que a gente fez, para eliminar x1 das equações 2, 3, 4, 5 até a enésima aqui. Então, realiza aquele procedimento para eliminar x2 da terceira equação, da quarta equação, da quinta equação, até a última equação, mas também da primeira equação. A gente vai eliminar x2 da primeira equação também. Quando a gente fizer isso, a gente fica com um sistema assim, ó. A primeira equação depende de x1, não depende de x2 e depende de todas as outras. A segunda equação não depende de x1, começa em x2 e depende de todas as outras. E todas as outras equações não dependem nem de x1 nem de x2. Então, basicamente, a gente realiza uma coisa parecida com o método de Gauss, só que o método de Gauss a gente só fazia nas equações de baixo, para deixar o sistema triangular. Essa aqui a gente faz as equações de baixo e de cima. Então, a gente elimina, por exemplo, aqui. Aqui a gente só eliminou x1 das equações de baixo porque a gente estava na primeira equação, não tinha nenhuma equação em cima dela. Quando a gente vai para x2, a gente elimina x2 das equações de baixo da segunda e acima da segunda também. No caso, a única que tem acima da segunda é a primeira. Próximo passo é eliminar x3 das equações abaixo da terceira, ou seja, da quarta, da quinta, da sexta, e acima da terceira também, ou seja, da primeira e da segunda. No final de tudo, a gente fica um sistema assim, x1, a primeira equação só vai ter x1 igual a alguma coisa, a segunda vai ser x2 igual a alguma coisa, terceira x3 igual a alguma coisa, opa, aqui era para ser B3. E essa aqui já é a solução do sistema, x1 vai ser o número que estiver ali, x2 vai ser o número que estiver aqui, x3 o número que estiver aqui, e assim por diante. Tá? Para deixar um pouco mais claro, nós vamos resolver esse sistema aqui com esses números específicos aqui. Qual mesmo a gente resolveu antes até? Agora pelo método de Gauss-Jordan. Cadê? Aqui. Então, assim, tanto faz a gente resolver um sistema por, assim, em equações ou na forma de matrizes e tal, nós vamos ver essa aqui na forma de matrizes. E na forma na representação matricial, tudo que a gente faz aqui só altera, tipo, esses números específicos aqui. Só altera a matriz, todas as operações elementais que a gente fizer só vão alterar a matriz de coeficientes e o segundo membro. A matriz das incógnitas permanece a mesma. Então, assim, na prática, quando a gente está resolvendo as coisas no caderno, a gente nem escreve a matriz das incógnitas. A gente escreve uma coisa assim, tipo, escreve só os coeficientes e separa aqui com traço, com tracejado, no segundo membro. Tá? Lembrando que nesse tracejado aqui, significa multiplicação pela matriz dos coeficientes. Mas é só porque, bom, não precisa fazer isso. A gente pode fazer assim, ou mesmo no sistema de equações lineares, só que se a gente fizer aqui no sistema, ou nessa forma matricial aqui, a gente vai ter que estar escrevendo x1, x2, x3, x4 em todas as equações, tá? Em todo momento, e a gente não está fazendo nada com eles. Né? Então, é só uma maneira econômica de representar o mesmo sistema. Então, o que significa eliminar por exemplo, eliminar x1 da segunda equação? Significa fazer esse número aqui virar zero. Significa eliminar x2 da quarta equação? Significa fazer esse número aqui igual a zero, que é esse daqui. Então, nosso objetivo vai ser o seguinte. A matriz que está à esquerda desse tracejado, nós queremos transformar ela numa... Não apenas uma matriz triangular, mas na matriz de identidade. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é dividir a primeira linha por 4. Por que 4? Porque isso vai garantir que esse número vire 1. E a matriz de identidade, esse primeiro número aqui é 1, todos os outros aqui são 0. Esse número aqui é 1, todos os outros dessa linha são 0.
cadê? Este número aqui é 1, todos os outros aqui são 0, e assim por diante. Então, beleza. Então, o primeiro passo é dividir ambos os membros dessa linha por 4. E a gente obtém esta matriz. Ah, quando a gente escreve assim, isso aqui é chamado de matriz aumentada, que é a matriz que está aqui, é a matriz dos coeficientes, e aqui do lado a matriz do segundo membro. Então, aqui está a matriz dos coeficientes, aqui está 1. Agora o que a gente quer fazer é o seguinte, é tornar esses elementos aqui todos iguais a 0. O que a gente faz? A gente troca esta linha por ela mesma, somada com 6 vezes a primeira. Por que 6 vezes a primeira? Porque vai aparecer menos 6 mais 6, que dá 0. Isso aqui vai virar 0. E a gente faz algo semelhante para as demais linhas. A gente troca a terceira linha por ela mesma, menos a primeira. Por que menos a primeira? Porque vai ter 1 menos 1, vai dar 0. E a gente troca a quarta linha por ela mesma, somada com 12 vezes a primeira. Por que 12 vezes a primeira? Porque vai aparecer menos 12 vezes 12. Porque vai ter 12 vezes 1 aqui. Então, fazendo isso, a equação dos coeficientes vira isso aqui, ó. Apareceu um monte de zeros aqui. Então, a primeira coluna aqui da equação da matriz de coeficientes já está igual à primeira coluna da matriz de identidade. Só falta as outras 3. Um detalhe é que, ó, lembrando, tudo que a gente faz num lado do sistema, a gente tem que fazer melhor dizendo, num membro do sistema, a gente tem que fazer no outro membro também, né? Aqui é equivalente a tudo que a gente faz num lado da equação, a gente fazer no outro lado da equação aqui. E aqui é na linha inteira. Então, por exemplo, quando a gente divide ambos, quando a gente divide aqui por 4, a gente dividir esse número por 4, esse número por 4, esse número por 4, esse número por 4 e este número por 4. Quando a gente pega essa equação aqui, melhor dizendo, essa linha, troca por ela mesma, somada com 6 vezes a primeira, a gente vai pegar esse número aqui, trocar por ele mesmo, vezes 6 vezes esse aqui. A gente vai pegar esse número aqui, trocar por ele mesmo, somado com 6 vezes esse aqui. A gente vai pegar esse aqui, trocar por ele mesmo, somado com 6 vezes este número, pegar esse número aqui, menos 6, trocar por ele mesmo, somado com 6 vezes esse número, e por fim, pegar esse número aqui, menos 6,5, trocar por ele mesmo, somado com 6 vezes esse número aqui, que é 3. Então, fazendo isso, a matriz de coeficientes, que é a que está à esquerda do traço ali, ela fica nessa forma, a primeira coluna dela já está igual à primeira coluna da matriz de identidade, e muda o segundo membro dela também, aqui, né? Quer dizer, a matriz que está à direita do traço, que é a matriz do segundo membro. Então, tudo que a gente faz na linha inteira, né? Beleza, então, qual que é o próximo passo? O próximo passo, beleza, aqui está certo já. Só para... Talvez nem todos estejam com a matriz de identidade na mente. Matriz de identidade é assim, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ok. Então, aqui a primeira coluna já está igual, segunda coluna não está. Esse número aqui tem que mudar para 0, esse tem que mudar para 0, esse tem que mudar para 0 e esse tem que mudar para 1. A gente começa com isso aqui, a gente começa transformando esse número em 1. Como a gente faz? A gente pega a linha a qual ele pertence, divide todos os números dela por 4. Por quê? Porque dividindo ele por 4 vai dar 1. Fazendo isso, vira isso daqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente quer fazer com que esse número vire 0, esse número vire 0 e esse número vire 0. Então, por exemplo, esse de baixo aqui, a gente vai trocar essa linha toda aqui por ela mesma, somada com menos 8 vezes a linha de cima. Por que menos 8 vezes? Porque aqui vai aparecer 8 somado com
menos 8 vezes 1, ou seja, 8 menos 8 que vai dar 0. E notem que, ao fazer isso, esse número aqui que é 0, ele continua 0. Por quê? Porque ele vai ser trocado por ele mesmo somado com menos 8 vezes esse número aqui. Então é 0 menos 8 vezes 0. Só que menos 8 vezes 0 é 0. Então, 0 somado com 0 continua sendo 0. E o mesmo vale para essa última linha aqui. Só que daí, em vez de menos 8, vai ser menos 16. Beleza, então, esses dois números viram 0, aqui continua 0, joia. Só que, e esse número aqui? A gente procede da mesma forma. A gente troca a primeira equação por ela mesma, somada com 0,25 vezes a segunda equação, a segunda linha. Por que 0,25? Porque daí vai aparecer menos 0,25 somado com 0,25 vezes 1, que é 0,25. Então vai ter menos 0,25 somado com 0,25, isso aqui vai virar 0. Esses outros números aqui vão virar... vai ser uma bagunça, vão virar uns outros números, esse aqui, tudo vai virar... mas esse aqui vai virar 0, é o que a gente quer. Ah, mas e o primeiro número aqui? Bom, vamos ver o que acontece com ele. Lembrando, a gente está trocando a primeira linha por ela mesma, somada com 0,25 a segunda linha. Então vai ser, esse elemento aqui vai ser trocado por ele mesmo, somado com 0,25 vezes esse elemento, que é o elemento da segunda linha. Opa, mas esse elemento aqui é 0. E 0,25 vezes 0 dá 0. Então, 1 vai ser trocado por 1 mais 0, que é o próprio 1. Então, a primeira coluna aqui permanece inalterada. A segunda vira isso daqui. Deixa eu separar um pouco mais aqui, tá meio muito juntinho. Bom, deixa eu copiar de novo aqui a matriz de identidade. Olha, a primeira coluna já ficou igual. 1, 0, 0, 0, 0. Segunda coluna, 0, 1, 0, 0. Já está igual. O que a gente precisa fazer agora? A gente já sabe, né? O primeiro passo é transformar esse elemento no número 1. A gente faz isso dividindo essa linha toda aqui por 3. Fazendo isso, a gente chega nisso aqui. E daí a gente precisa fazer com que esse número vire 0, esse número vire 0 e esse número vire 0. A gente faz isso trocando a primeira linha por ela mesma, somada com 0,5 vezes a terceira linha. A gente troca a segunda linha por ela mesma, somada com menos 0,5 vezes a terceira linha. E a quarta linha por ela mesma, somada com 1,5 vezes a terceira linha. São sempre os números que aparecem aqui. Ó. Esse aqui aparece... Vamos pegar esse aqui. Esse aqui aparece... São sempre os números que aparecem aqui com o sinal trocado. Né? Esse aqui aparece 0,5, a gente vai multiplicar esse número aqui por menos 0,5. Se aqui aparece menos 1,5, a gente vai multiplicar esse número aqui por 1,5, ou mais 1,5. Quando eu digo esse número aqui, tem que ser a equação toda. Né? A linha toda, melhor dizendo. Beleza, fazendo isso, a gente chega nisso aqui. De novo, deixa eu parar um pouco aqui. Tá muito junto aqui. Meio ruim de saber onde que é um... Copiar a matriz de identidade aqui, mais uma vez. Ó, as 3 primeiras colunas já estão certas. Falta só a última coluna. O que a gente tem que fazer? Fazer com que esse número aqui vire 1. Ou seja, a gente divide tudo isso aqui por 4. Então, fica isso daqui.
Aí a gente elimina, do mesmo jeito que antes, esses números aqui, faz eles virarem zero. Mesmo jeito de antes, tudo igualzinho, então a gente chega nesta equação aqui. Ó. Separar bem aqui. Isso aqui é a matriz de identidade. Aqui. Então pronto, então acabou. Tá? Daí, professor, mas não estou entendendo nada, isso aqui só tem uns números aqui, cadê as incógnitas? Então, as incógnitas são dadas por esse traço aqui, entendendo que isso aqui é uma matriz quadrada que vai ser multiplicada pela matriz das incógnitas aqui. Então, deixa eu copiar aqui. Ó, então, isso aqui vira uma matriz, que é essa daqui, matriz de coeficientes, que agora é a matriz de identidade. Nesse traço aqui, a gente tem que lembrar que ele representa a multiplicação pela matriz das incógnitas, porque elas ficam lá paradas sem fazer nada, então não precisa estar escrevendo, é só uma economia. E o segundo membro representa a matriz do segundo membro, que é isso daqui. Bom, agora a gente multiplica a matriz de identidade pela matriz das incógnitas, e o resultado, como o nome sugere da matriz de identidade, é a própria matriz das incógnitas. Então, essa equação vira isso daqui. E aqui já dá a solução, né? x1 é igual a 2, x2 é igual a 4, x3 é igual a menos 3, x4 é igual a 0,5. E aí para a gente conferir, a gente pega essa solução aqui e substitui no sistema original. Tá lá atrás, sistema original. Esse daqui, substitui aqui. Só que como é o mesmo exemplo que a gente viu nas aulas passadas, a gente já sabe que essa é exatamente a solução. A gente já fez essa substituição. Tá? Então, a grande vantagem é que ao final do método de Gauss-Jordan, já te dá a solução. Veja, a gente não fez retrosubstituição aqui, em nenhum momento você não precisou fazer retrosubstituição. A desvantagem é que demora mais para deixar nessa forma aqui. Né? Dá mais conta para deixar aqui. No final, a gente não precisa de retrosubstituição. Então, no final das contas, acaba dando elas por elas. Né? Vai do gosto. Dúvidas? Não, professor. Joia. Negativo. Então tá. Agora, nós vamos ver o último método direto que nós vamos ver nessa disciplina, que é a decomposição LU. Também chamado de método de... Eu não sei como é que fala o nome dele, não sei se é Kalt ou Kut. Eu acho que é Kut, mas não tenho certeza. Chamado de decomposição LU. Então, tanto no método de eliminação de Gauss quanto o de Gauss-Jordan, nós precisamos fazer operações elementares para encontrar a solução do sistema. Né? Nós vamos ver agora uma técnica que evita o uso de operações elementares. Vamos considerar um sistema quadrado desse tipo. Ó, quando eu escrevo assim, AX igual a B, significa o seguinte, que eu tenho uma matriz A, que é a matriz de coeficientes, vai ter lá A1, A2, A1N, A21, A22,
2N. AN1. AN2. ANN. Aqui a matriz das incógnitas, x1, x2, xn. E aqui a matriz do segundo membro, P1, B2 até Pn. Então, A representa essa matriz aqui. X maiúsculo representa a matriz das incógnitas e B maiúsculo, matriz do segundo membro. Então, AX igual a B. X igual a B. A é a matriz de coeficientes, X é a matriz das incógnitas e B é a matriz do segundo membro. Tá. Então tá. Então a gente tem, como existe uma equivalência entre sistemas de equações lineares e equações matriciais desse tipo, nós podemos estudar no sistema de equações lineares por sua representação matricial. Então, a gente tem um sistema descrito pela equação AX igual a B, essa equação matricial aqui, AX igual a B. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever a matriz A, a matriz de coeficientes, esta matriz aqui, na forma LU. L é uma matriz também, a matriz triangular inferior, uma matriz triangular inferior, e U é uma outra matriz, que é uma matriz triangular superior. Então o nome L e U vem do inglês, né? Low e up. L, low, que é embaixo, inferior, né? E U, up, em cima, superior. Tá, a gente podia chamar de BC, baixo, cima, só que como a gente já está chamando o segundo número de B, a gente tem que trocar, ou seja, vamos chamar de LU mesmo. Tá, o importante é que L é uma matriz triangular inferior e U uma matriz triangular superior. Aí o que acontece? Tá, vamos pegar aqui a equação do sistema, aqui de novo, x igual a B. X igual a B. Só que A, a gente vai escrever como esse produto de matriz aqui, L vezes U. Então fica assim, L vezes U vezes X igual a B. Só que o produto matricial é uma operação associativa, então não precisa do parênteses, né? Então fica L vezes U vezes X igual a B. Lembrando que a gente conhece A, a gente conhece A, a gente conhece B, e a gente não conhece X. Então a gente não conhece X, e assim, nós vamos ver como a gente encontra esse produto L vezes, essas matrizes L e U aqui. Tá? Mas elas dependem de A, então vocês já imaginam que deve ter algum jeito de descobrir elas. Né? Então vamos admitir para que a gente conheça L e U. Então, o que vai acontecer? Nós vamos chamar este termo aqui, U vezes X, de Y. Tá. Só voltando. Então, A é igual a LU. Nós temos que AX igual a B descreve o sistema. Então, a gente trocou, vou fazer por partes, que a gente trocou A por isso aqui, com LU.
Multiplicação de matriz associativa. Significa que a gente pode fazer isso em qualquer ordem. A gente pode multiplicar essas duas primeiro, ou essas duas primeiro aqui. Tanto que a gente nem escreve os parênteses por causa disso. Tanto faz qual par a gente multiplica primeiro. A gente só não pode trocar a ordem aqui de L com U, porque em geral essas matrizes não comutam. Multiplicação matricial não é em geral comutativa. Tá, então a gente escreve assim, isso aqui significa que primeiro a gente vai calcular isso aqui, U vezes X, pegar o resultado e multiplicar por L e obter B. Ótimo. Detalhe que a gente não sabe quanto que vale U vezes X. Por quê? Porque U vezes X depende de X, que é justamente a matrizes incógnitas que a gente não conhece. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse termo entre parênteses aqui de uma nova matriz, uma matriz Y. A gente faz Ux igual a Y. Então a gente não sabe isso aqui, a gente não conhece o valor de Y, porque a gente não conhece X. Tá, só que a gente vem aqui, o X é o que a gente está chamando de Y. Então a gente substitui isso aqui por Y. Então, vamos lá. Então a gente não sabia resolver essa equação aqui, a x igual a b. A gente trocou por duas equações que a gente não sabe várias coisas dela. Tem U vezes x igual a y, a gente não conhece x, portanto a gente não conhece y. E uma outra equação Ly igual a b. O que a gente conhece nessas equações? A gente conhece U, L e B. O resto a gente não conhece nada. Daí, parece que piorou, né? Porque antes a gente só não conhecia X, agora a gente não conhece nem X, nem Y, a gente precisa das duas para resolver isso aqui, tá uma bagunça isso aqui. Só que não parece, mas deu uma melhorada. Por quê? Porque esta equação aqui era uma equação matricial geral. Essa matriz A é uma matriz, assim, uma matriz quadrada, em princípio, geral, assim, ou melhor dizendo, qualquer tipo de matriz A quadrada. Né? Esta matriz aqui, L, é uma matriz triangular inferior. Então, a gente não conhece Y, porque para conhecer Y, a gente, em princípio, precisaria do valor de encontrar X, né, que a gente não sabe. Só que, então, a gente não conhece Y aqui, só que a gente conhece L, já mostro para vocês quando a gente encontra L. L e U, né? Então, a gente admitiu que a gente conhece L e U. A gente pega L, então a gente conhece L, e a gente conhece a matriz B, que é a matriz segundo membro. Essa matriz aqui, a gente conhece também. Né? A gente conhece L e a gente conhece B. B é conhecida, L é conhecida também, e é uma matriz triangular inferior. Então, este sistema aqui, Y, a gente não conhece, então é como se Y fosse incógnita aqui nesse sistema sozinho aqui. A gente não conhece Y, só que é fácil de encontrar Y. Por quê? Porque ela é uma matriz triangular, em especial uma matriz triangular inferior. Então, a gente sabe resolver sistemas triangulares, tanto superiores quanto inferiores. Sabe resolver isso aqui, por retrosubstituição. Ou melhor dizendo, aqui é pro-substituição, porque é matriz triangular inferior. Mas é uma... A gente vai encontrar a primeira incógnita na primeira equação, com o valor dela a gente substitui na segunda equação, encontra a segunda incógnita, com essas duas a gente substitui na terceira equação, encontra a terceira incógnita, e assim por diante até a última. Então, por pró-substituição, nós encontramos Y. E daí? Bom, daí a gente vem nessa equação aqui, vou copiar ela aqui para baixo. Beleza, a gente descobriu Y nessa equação, a gente substitui nessa aqui. Então vai ser Ux igual a Y. Y a gente acabou de descobrir, X é o que a gente quer, a gente não conhece X, mas U, o que é U? U é uma matriz triangular também. Ela é uma matriz triangular superior. Então, esse sistema aqui também é fácil de resolver. É um sistema que a gente resolve por retrosubstituição. A última equação, a gente encontra a última incógnita, depois dela a gente volta na penúltima equação, encontra a penúltima incógnita, dessas duas a gente volta na antepenúltima equação e encontra a antepenúltima incógnita, e assim por diante até achar todas. Quando a gente chegar na primeira, a gente encontrou o valor de X. Recapitulando, o que nós vamos fazer?
Nós queremos resolver um sistema descrito por essa equação aqui. AX igual a B. A gente conhece A, a gente conhece B, a gente não conhece X. A gente quer encontrar X. A é conhecido. Nós vamos escrever A como um produto de duas matrizes. Uma L e uma U. L é matriz triangular inferior, U, matriz triangular superior. Então, no lugar de A aqui, a gente substitui esse produto, L vezes U. Então, aqui, A troca por L vezes U. Então, aqui a gente vai ter um produto de três matrizes, que nós vamos mudar a ordem da multiplicação aqui. Em vez de a gente calcular L vezes U primeiro, a gente vai calcular U vezes X primeiro. Só que como a gente não conhece, a gente conhece U e a gente conhece L, só que a gente não conhece X. Então, não tem como a gente calcular. A gente quer calcular U vezes X primeiro, mas não tem como calcular U vezes X. Porque depende da incógnita, da matriz incógnita X que a gente não conhece. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse produto aqui de uma matriz Y. Então, a gente chama U vezes X igual a Y. Então, daqui a gente conhece U, não conhece nem X nem Y. Só que como U vezes X vale Y, substituindo Y nessa equação aqui, a gente encontra essa de baixo aqui. L vezes Y igual a B. O que a gente conhece aqui? A gente conhece a matriz L, triangular inferior. A gente conhece a matriz B, matriz do segundo membro. A gente não conhece Y. Só que esse sistema é um sistema triangular inferior. Então é fácil resolver. Daqui a gente encontra Y. De posse de Y, a gente volta nessa equação aqui, substitui o valor de Y aqui. Então a gente vai... que a gente conhece U, a gente acabou de descobrir Y, falta descobrir X. Só que é fácil ver esse sistema também, porque U é uma matriz triangular superior. Então, esse é um sistema triangular. Tá? Então, assim, ainda não ensinei como que a gente encontra esse produto LU aqui, essas matrizes LU, mas, assim, admitindo que a gente sabe encontrar LU, o procedimento aqui é esse. Tá claro o procedimento para vocês? Sim. Ok. Então tá. Então beleza. Então o procedimento tá claro. Agora vem a parte difícil, que é encontrar LU. Tá. Assim. Existem vários métodos. Para encontrar LU. E essas matrizes não são únicas. O que significa isso? Significa que, dada uma matriz A assim, não existe apenas uma matriz triangular inferior e uma matriz triangular superior que satisfazem essa equação. Em geral. Tá? Só que a gente não precisa encontrar todas, a gente só precisa encontrar uma matriz L, uma matriz triangular inferior, uma matriz U, uma matriz triangular superior, cujo produto de A. Então, nós vamos ver aqui um jeito de encontrar, que é... Onde é que está? Aqui. Esse jeito que nós vamos ver aqui é conhecido como método de Root. Eu não sei se é assim. Eu acho que é assim, não tenho certeza. Root. Tá, então... Beleza, então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui com 4 equações e 4 incógnitas para fixar as ideias. Então, a matriz dos coeficientes tem essa forma aqui. A1, A12, A13, até A44. Nós vamos escrever A como um produto. L vezes U. A matriz L vai ser assim. Vai ser uma matriz triangular inferior geral. Aqui, assim, o que significa geral? Significa que acima da diagonal só tem zeros, mas na diagonal e abaixo da diagonal, a gente não sabe. Podem ser, em princípio, quaisquer valores.
Agora, a matriz U, se ela fosse geral, seria uma coisa assim, só teria zeros aqui embaixo da diagonal e tal. Mas não é isso que nós vamos ver uma coisa um pouco mais específica para a matriz U, triangular superior. Ela é assim, ó. Ela só tem zeros abaixo da diagonal, ok? Porque se não fosse assim, não seria triangular superior. Só que a diagonal dela não é qualquer coisa. A diagonal dela só vale 1. Daí, ok. Daí acima da diagonal tem os valores 1, 2, 1, 3, 1, 4, até o 3, 4. Tá. Então, essa equação aqui, A igual a L vezes U, fica assim. A, essa matriz de coeficientes. L, essa matriz triangular inferior. U é essa matriz triangular superior. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai realizar multiplicação dessas duas matrizes. O resultado disso tem que ser igual a isso daqui. Lembrando que todos esses A são conhecidos, nenhum desses L's é conhecido, nenhum desses U's são conhecidos. Então, vamos lá. Vamos calcular esse produto aí. Vou calcular aqui com vocês, porque assim você já, se precisar, já revisam multiplicação matricial. Tá. Como que funciona a multiplicação matricial? O elemento da iésima linha, jotésima coluna do produto, ele é dado pela multiplicação da iésima linha da matriz da esquerda pela jotésima coluna da matriz da direita. Quando eu digo multiplicação, é multiplicação de cada elemento correspondente e somado tudo. Tá. Como é que fica, então? O elemento da primeira linha, primeira coluna, é esta linha multiplicada por esta coluna. Então, vai ser L1 vezes 1, que dá L1, somado com este elemento vezes este, ou seja, 0 vezes 0, a 0, não precisa escrever, somado com esse elemento vezes esse, ou seja, também é 0 vezes 0, não precisa escrever, e 0 somado com 0 vezes 0, que não precisa escrever. Então, o primeiro elemento aqui é só L1. Então, assim, começou não muito complicado aqui, né? Ótimo. Vamos torcer para que continue assim, mas não tem muita esperança. Tá. O elemento da primeira linha, segunda coluna. Então, é a multiplicação da primeira linha da matriz da esquerda pela segunda coluna da matriz da direita. Então, vai ser L1 vezes U12. Então, a gente pega aqui L1, multiplica por U12. Então, os espaços aqui, porque já sei que vai ser complicado de... Já vou pôr uns espaços aqui. Vai precisar. Então, a gente tá aqui, né? L1 vezes U12. É o somado com. Então, aqui vai um mais. Segundo elemento daqui vezes o segundo elemento daqui. Só que o segundo elemento daqui é 0. Então, vai ser 0 vezes 1, que dá 0. Todos os outros vão ser 0 também, né? 0 vezes 0 mais 0 vezes 0. Então, aqui ficou só isso aqui. Ficou só L1 vezes U12. Elemento da primeira linha, terceira coluna. É a primeira linha da matriz da esquerda vezes a terceira coluna da matriz da direita. Então, L1 vezes U13. Ok.
por fim, o elemento da primeira linha, quarta coluna do resultado é a primeira linha daqui, primeira linha da matriz da esquerda, vezes a quarta coluna da matriz da direita. Então vai ser L1 vezes o 1, 4, e todos os outros vão ser 0, porque aqui tem 0, né? 0 vezes o 2, 4, 0 vezes o 3, 4, 0 vezes 1. Então, só fica aquele primeiro termo, né? L1, 1 vezes 1, 4. Então, beleza. A primeira linha do resultado aqui, assim, é um pouco complicado, mas não é demais. Vamos para a segunda linha. Então, o elemento da segunda linha, a primeira coluna do resultado, é a segunda linha da matriz da esquerda multiplicada pela primeira coluna da matriz da direita. Então, vai ser L1, 2 vezes 1, só vira L1, 2. L2, 2 vezes 0, que dá 0, somado com 0 vezes 0, mais 0 vezes 0. Então, aqui, deu esse daqui, ó. L2, 1. Maravilha. Isso aqui. Elemento da segunda linha, segunda coluna. É a segunda linha da matriz da direita vezes a segunda coluna da matriz da esquerda. L2, 1 vezes 1, 2. L2, 1 vezes o 1, 2. Somado com L2, 2 vezes 1. Todo o resto é 0. É 0 porque aqui tem 0 e 0. Deve ser 0 vezes 0, 0 vezes 0. Beleza. Elemento da segunda linha, terceira coluna. Então, é a segunda linha daqui vezes a terceira coluna daqui. Vai ser L2, 1 vezes 1, 3. Somado com L2, 2 vezes o 2, 3. O resto tudo vai ser 0. Elemento da segunda linha, quarta coluna. Então, é a segunda linha daqui multiplicada pela quarta coluna daqui. Então, L2, 1 vezes 1, 4. Somado com L2, 2 vezes o 2, 4. Todo o resto é 0. Beleza, já foi duas linhas do produto. Terceira linha do produto. Então, o elemento da terceira linha, a primeira coluna. É a terceira linha da matriz da esquerda vezes a primeira coluna da matriz da direita. Então, vai ser L3, 1 vezes 1, que vai dar L3, 1. Somado com L3, 2 vezes 0, que vai dar 0. Somado com L3, 3 vezes 0, que vai dar 0. Somado com 0 vezes 0, que vai dar 0. Então, sobra só L3, 1. Elemento da terceira linha, segunda coluna. Então, é a terceira linha daqui multiplicada pela segunda coluna daqui. Então, vai ser L3, 1 vezes 1, 2. Somado com L3, 2 vezes 1. L3, 2. Depois é L3, 3 vezes 0, mais 0 vezes 0. Então, acaba aqui. Elemento da terceira linha, terceira coluna. Então, a terceira linha daqui vezes a terceira coluna daqui. L3, 1 vezes o 1, 3.
somado com L32 vezes U23, somado com L33 vezes 1, somado com 0 vezes 0. Não precisa escrever. Já está ficando grande as coisas aí. Elemento da terceira linha, quarta coluna. Terceira linha daqui, quarta coluna daqui. Então, L31 vezes U14. L32 vezes U24. Ligação de São Paulo. Somado com L33 vezes U34. Somado com 0 vezes 1, que não precisa escrever. Última linha. Então, o elemento da quarta linha, primeira coluna. Quarta linha daqui, primeira coluna daqui. Então, é L41 vezes 1. E depois, L42 vezes 0, L43 vezes 0 e L44 vezes 0, que não precisa escrever. Elemento da quarta linha, segunda coluna. Quarta linha daqui, segunda coluna daqui. Então, L41 vezes 1, 2. Somado com L42 vezes 1. Somado com L43 vezes 0, somado com L44 vezes 0, que não precisa escrever. Então, só 2. Elemento da quarta linha, terceira coluna. Quarta linha essa daqui, terceira coluna essa daqui. Então, L41 vezes 1, 3. Somado com L42 vezes o 2, 4. Somado com... Opa, multipliquei errado, né? Era o 2, 3. Isso, L42 vezes... esse elemento vezes este. Eu multipliquei por esse acidentalmente. Tá. Somado com L43 multiplicado por 1. L43 e, por fim, L44 vezes 0. Fica assim. Último elemento. Então, o elemento da quarta linha, quarta coluna. Quarta linha daqui, quarta coluna daqui. Então, é o L41 vezes 1, 4. Somado com L42 vezes o 2, 4. Somado com L43 vezes o 3, 4.
somado com L44 vezes 1. Enfim. Então, assim, o começo parecia bem simplesinho, mas depois vira, ó, nem cabe. Deixa eu diminuir aqui, ver se aparece aqui para vocês entenderem. Aqui embaixo só copiei, mesmo, só fiz essa conta explicitamente, como você fizer mesmo que está ali embaixo. Né? Mas, ó, pegar aqui que a gente calculou. Ó. Então, assim, alguns elementos são simples, em especial esta coluna aqui é fácil, essa linha não é muito difícil, e depois vai complicando cada vez mais, até o último elemento lá, o elemento da quarta linha, quarta coluna, é enorme, né? Tá, beleza. Então, isso aqui tem que ser igual a essa matriz aqui, que é a matriz dos coeficientes que nós conhecemos. Lembrando que a gente não conhece nenhum L, nenhum U daqui. Assim, não parece que tem muita esperança da gente conseguir resolver isso aqui, né? Porque tem tanto L, tanto U, parece que tem mais do que As, né? Mas vamos ver. Ó, primeiro, todos esses As são conhecidos, e a gente quer encontrar todos os L's e todos os U's. Como a gente faz? Bom, alguns elementos são simples. Vamos ver aqui por que dá para resolver isso aqui. Ó, a primeira coluna aqui, ela vai ser igual a essa primeira coluna aqui, né? Por quê? Porque o L11 tem que ser igual a isso aqui, A11. O L21 tem que ser igual ao A21. O L31 tem que ser igual ao A31. O L41 tem que ser igual ao A41. Então, daqui, ó, a gente já encontra L1, L21, L31 e L41. A gente encontra todos esses elementos aqui, ó. De cara já, sem fazer conta. Daqui para frente a gente precisa começar a fazer conta, né? A gente vai encontrar esses elementos aqui, ó. Como? A gente volta para a primeira linha, lembrando que nós já conhecemos L1 e o L21, L31, L41. Todos os L's que têm o segundo membro igual a 1, a gente já conhece, a gente acabou de descobrir. Então, ó, aqui aparecem aqueles elementos que eu falei lá, o 1, 2, o 1, 3 e o 1, 4. Todos eles estão multiplicados por L11, que a gente já conhece. Então, a gente substitui o valor encontrado por L1 aqui, e daí esse elemento aqui, L1 vezes 1, 2, tem que ser igual a esse daqui, A1, 2. Como a gente já conhece L1, a gente descobre o 1, 2. É esse elemento aqui. Da mesma forma, este elemento aqui tem que ser igual a A1, 3. Opa, A1, eita, só o A1, 3. A1, 3. Como a gente já conhece L1, a gente descobre o 1, 3. Esse elemento aqui tem que ser igual a 1, 4. Como a gente já conhece L1, a gente descobre o 1, 4. Então, ó, a gente já conhece tudo que tem L, todos os L's que tem 1 no segundo índice e todos os U's que tem 1 no primeiro índice. Então, a gente olha esses elementos aqui, ó. L1, L21 e L12 a gente já conhece. Por quê? Porque esse L tem 1 no segundo índice e esse U tem 1 no primeiro índice. Então, esse termo aqui a gente já conhece. O L22 a gente não conhece. Só que essa soma aqui tem que ser igual ao A22. Daqui a gente descobre L22. Pelo mesmo raciocínio, a gente vai descobrir L32 quando a gente igualar com esse elemento e o L42 quando a gente igualar com esse. Porque a gente já conhece esse produto aqui. Cada termo desse produto aqui, é só calcular. Então, a gente já descobriu esses elementos aqui agora. Então, a gente conhece todos os L's que terminam em 1 e em 2 e todos os U's que começam com 1. Daí a gente vai para esses elementos aqui. Ó. Sempre é uma coluna, uma linha, uma coluna, uma linha. Então, ó, isso aqui a gente já conhece, porque o L termina em 1, o U começa com 1. Esse elemento a gente conhece, a gente descobriu aqui, né? Ele é um L que termina em 2. A gente não conhece este
U23. O único que a gente não conhece é esse U23, esse elemento aqui. Só que esse termo ele tem que ser igual a A23. Então, a gente descobre o U23. Analogamente, a gente descobre o U24, quando a gente iguala isso tudo aqui ao A24. Então, a gente descobre esses dois elementos aqui. Então, até aqui a gente conhece tudo que é L que termina em 1 e em 2, e tudo que é U que começa em 1 e em 2. Daí a gente vem, nem sei, mas a gente está aqui, né? Isso. Aqui, então, a gente já vai conhecer esse produto, essa soma desses produtos, essa soma desses produtos, a gente vai descobrir L33 e L43 igualando cada um desses daqui. Então, com isso a gente descobre todos os L's que terminam em 1, em 2 e em 3, e a gente já sabe todos os U's que começam em 1 e em 2. Se a gente for para esse elemento aqui, a gente vai conhecer esse daqui, porque é um L que termina em 1, um U que começa em 1. Esse daqui, que é um L que termina em 2, um U que começa em 2. Esse daqui, porque é um L que termina em 3. E a gente vai descobrir esse U34, que é esse elemento aqui. Quando a gente chegar aqui, a gente descobriu todos os elementos da matriz U. Ou seja, a gente descobriu a matriz U. Para a gente descobrir a L, só falta esse elemento aqui, o L44, que a gente descobre igualando esse último elemento ao A44. Então, assim, isso aqui é só para mostrar para vocês que é possível resolver isso aqui. Obviamente, vocês, não é só de assistir isso aqui que vocês vão aprender a fazer, né? Vocês vão ter que praticar. Aqui tá detalhado tudo que eu falei para vocês aqui. Vamos ver num exemplo específico. Quando eu digo específico, é com números específicos. Então, nós vamos resolver esse sistema aqui, utilizando os métodos de Kraut ou Kut, sei lá, na decomposição LU. Esse sistema aqui. O mesmo que nós já resolvemos antes. Tá? Por que o mesmo? Porque a gente já conhece a solução, então quando a gente chegar nela, a gente não precisa testar, a gente já sabe que a gente acertou ou não. Então, a representação matricial deste sistema aqui é esta equação matricial. E aqui eu vou separar um pouco, porque junta tudo, não é que eu coloco assim. Isso agora já dá para saber o que é o que aqui, né? Então, nós temos esta matriz dos coeficientes, e nós vamos escrever, agora deixa eu copiar ela aqui, já que ela está mais espaçada. Nós vamos escrever A igual a LU, né? L é essa matriz aqui, U é esta matriz. E como a gente viu, resulta naquele produto lá, tudo, que a gente não precisa calcular tudo de novo, porque a gente acabou de calcular esse produto aqui, né? Esse produto é sempre o mesmo. Só que daí a gente sabe que a primeira coluna do produto tem que ser igual à primeira coluna da matriz A. E daqui a gente já sabe imediatamente os valores de L1, L21, L31 e L41. São esses daqui, 4, menos 6, 1 e menos 12. Então tá aqui. Então o que a gente sabe? Deixa eu escrever aqui a matriz L e a matriz U. L é isso aqui. Então, como a gente já descobriu L1, L21, L31 e L44 dessa matriz aqui, substitui ele só para a gente ver o que a gente já sabe. Ó. Já conhece essa primeira coluna aqui. Faltam 6 elementos da matriz L para ser descobertos. E a matriz U inteira. Vamos copiar a matriz U aqui também. Ah, a matriz U está aqui. Falta a matriz U inteira. L, a gente conheceu uma coluna dela, U, a gente não sabe nada ainda. Só que a gente volta lá na primeira linha, aqui, igualando esses termos aqui, L1, U1, 2, L1, L11, U13 e L1, 4, com
esses elementos aqui, que são os elementos correspondentes dele na matriz de coeficientes, a gente vai ter aqui L11 vezes U12 tem que ser igual a menos 2. L13, não, melhor dizendo, L1 vezes U13 tem que ser igual a menos 3. E assim por diante. O último termo lá igual a 6. Só que todos aqui estão multiplicados por L11, que a gente já descobriu, né? L1 vale 4. Então, essas equações aí viram essas daqui, ó. L1 igual vezes U12 igual a menos 2, L11 vezes U13 igual a menos 3, L11 vezes U14 igual a 6. Como a gente já conhece L1, que vale 4, a gente substitui L1 por 4 aqui e resolve para 1,2, 1,3, 1,4. A gente encontra esses valores aqui. Então, até agora que a gente conhece. Né? Conhece que é a primeira coluna da matriz U e primeira linha, ou melhor dizendo, a primeira coluna da matriz L e a primeira linha da matriz U. Aí a gente passa para aquela outra... A gente vem para cá. Ó. Então, a gente vai igualar aqui L12 não. L21 vezes U12 mais L22 a esse número aqui, 7. Por que esse? Porque esse aqui é o elemento da segunda linha, segunda coluna do resultado. Segunda linha, segunda coluna, aqui vale 7. Então, L21 a gente já conhece. Ele vale menos 6. L12 a gente descobriu aqui em cima. Então, a gente conhece esse produto, que é L21 vezes U12. Basta isolar L22 para a gente descobrir o valor dele aqui. E o mesmo para os outros elementos aqui. Então, a gente encontra. Esse que já foi. Está aqui. Então, isso aqui a gente conhece, isso aqui a gente conhece, isso aqui a gente conhece. A gente vai descobrir L22, L32, L42. A gente faz a conta lá, descobre os valores deles. Então, até aqui o que a gente já sabe? A gente sabe a matriz L, as duas primeiras colunas dela e a primeira linha da matriz U. A gente vai para aquele próximo conjunto de equações que a gente viu lá, que é esses daqui. Daqui a gente já conhece esses números, L21, U13, L22 e L21, U14, L22, e igualando aos respectivos números dele lá na matriz de coeficientes, a gente vai descobrir U23, U24. Que números são eles? Vamos ver aqui. Eles são os elementos da segunda linha, terceira e quarta colunas. Então, segunda linha, terceira e quarta coluna. Primeira deles a gente iguala a... Então, aqui está a segunda linha, terceira e quarta coluna. Então, os elementos são 6,5 e menos 6. A gente iguala um deles a 6,5, o outro a menos 6, dependendo do qual é qual. Aqui. Um iguala a 6,5, o outro a menos 6. Daí, como a gente conhece esses três números aqui, a gente resolve para o U23, a equação de cima, e para o U24, a equação de baixo, e a gente encontra os valores deles. Então, até aqui o que a gente sabe? A matriz L, a gente conhece as duas primeiras colunas dela, e agora a matriz U conhece as duas primeiras linhas dela, só falta um elemento para a matriz U. Vamos lá. Então, agora a gente vem aqui, né? A gente iguala esses elementos aos correspondentes deles. Daqui a gente conhece esses números, e esses números falta só L33 e L43. A gente vai igualar aqui. Eles são os elementos da terceira e quarta linhas e terceira coluna. Então, terceira e quarta linhas, terceira coluna. Terceira e quarta linha são essa, terceira coluna é essa daqui,
Então, os valores são 6,5 para um e 15,5 para o outro. Vamos descer lá. Aqui. É isso? Falei certo? 6,5? Deixa eu voltar. Ah, falei errado. É 6,25. 6,25 para um e 15,5 para o outro. Então, 6,5 para um, 15,5 para o outro. Todos esses números aqui são conhecidos, esses quatro números. A gente só não conhece L33 e L44. Substituindo os valores que a gente já conhece nessas equações, resolvendo para L33 e L44, a gente encontra os valores dele. Um vale 3, o outro vale menos 1,5. Então, até agora, a gente conhece as três primeiras colunas da matriz L, ou seja, só falta um elemento da matriz L para a gente descobrir, e as duas primeiras linhas da matriz U, só falta um elemento da matriz U para descobrir. Então, estamos quase no fim. A gente volta lá. A gente vai igualar esse elemento aqui, o elemento da terceira linha, terceira coluna, ao elemento da terceira linha, terceira coluna da matriz de coeficientes, e daqui a gente conhece tudo, exceto o 3, 4. O elemento da terceira linha, terceira coluna, terceira linha essa daqui, terceira coluna essa daqui, então é o 5,5. Vamos lá. Vamos achar nas contas aí. Aqui. Então aqui a gente conhece tudo isso daqui, exceto o 3, 4. Resolvendo para o 3, 4, a gente encontra o valor dele, né? Então até aqui o que a gente conhece, a gente só não conhece um elemento da matriz L, e a gente acabou de descobrir a matriz U inteira. Então, o que a gente faz? A gente vai no último elemento lá que falta, só tem um elemento do produto para a gente usar agora. Esse daqui. O último elemento aqui, tudo é conhecido aqui, exceto o último termo, que é L44. A gente vai igualar ele é o elemento da quarta linha, quarta coluna. A gente vai igualar, é o elemento, quarta linha está aqui, quarta coluna está aqui, a gente vai igualar ele a menos 1. Então, vamos lá. Então, igualando aquele elemento a menos 1, L41, U14, L42, U24, L43, U34 são todos conhecidos, então a gente substitui os valores deles aqui, e a gente descobre o valor de L44, que nesse caso aqui vale 4. Então, assim a gente encontrou matriz L e a matriz U. Acabou? Não, porque essa era só a primeira parte do problema, encontrar as matrizes L e as matrizes U. A gente tem que fazer o seguinte agora. Vou voltar lá só para lembrar como é que funciona. Ó. A gente vai chamar UX de Y e vai encontrar as equações lá. UX igual a Y, LY igual a B. A gente acabou de descobrir U e L. Então agora a gente tem uma equação com essa nova matriz incógnitas Y aqui, que é o produto UX, onde U a gente conhece, mas X não. Por isso que Y é uma incógnita, porque a gente não sabe o valor de Y, porque a gente não sabe o valor de X, que é o que a gente está buscando. Então a gente... Só que a gente conhece L e a gente já conhecia B. A gente substitui aqui a matriz L que a gente encontrou, o Y é uma nova matriz incógnitas, B faz parte do problema original, e resolve para Y. Vou copiar essas duas equações aqui, se elas já não estiverem lá embaixo. Ah, não, já estavam aqui. Não precisava ter voltado lá. Então, Ly igual a B, o x igual a y.
A gente chama um y de uma matriz y1, y2, y3, y4, uma matriz coluna assim. L é a matriz que a gente acabou de descobrir aqui, essa daqui. E B é a matriz das incógnitas do problema, que já era conhecida quando foi dado o problema. Então, a gente tem esse sistema para resolver. Esse sistema que é fácil de resolver, porque é por retrosubstituição, né? Vai ter 4y1 igual a 12, menos 6y1 mais 4 vezes y2 igual a menos 6,5, e assim por diante, né? Então, da primeira equação a gente encontra y1, substitui na segunda a gente encontra y2, substitui essas duas na terceira e encontra y3, substitui essas três na quarta a gente encontra y4. Então, encontra essa solução para a matriz y aqui. Só que, então, a gente acabou de encontrar y aqui, a gente acabou de encontrar y dessa equação, a gente substitui na segunda. Então, a gente acabou de descobrir y e a gente descobriu u também, né, u nessa matriz aqui. Daqui a gente vai encontrar x, que é a solução do problema. Então, fazendo isso, como u é uma matriz triangular superior, isso aqui dá para resolver por retrosubstituição. Fazendo isso, a gente encontra a solução 2, 4, menos 3, 0, 5, que é a mesma que a gente tinha encontrado antes. Tá? Eu sei, assim, que não tem como vocês terem acompanhado essas contas, assim, só de olhar assim. Vocês vão ter que refazer tudo isso aí. Quero saber se tem alguma dúvida, assim, no método em si, assim, como é que se aplica o método, ou só quando vocês fizerem alguns exercícios vocês vão ter dúvidas? Acho que quando a gente for fazer vai aparecer mais, professor. Mais na hora do exercício, beleza. Então, com isso a gente encerra a parte de métodos diretos de soluções de sistemas de equações lineares. Daí, no fim dessa semana ou na próxima, eu já coloco uma lista de exercícios para vocês irem treinando lá. Daí, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês me perguntam nas aulas. Beleza? Então, se não tem dúvidas, por hoje é isso. Na próxima aula a gente começa métodos iterativos, que é a primeira parte assim, de cálculo numérico mesmo da disciplina. Então, é isso. Uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Até a próxima aula. Tudo de bom. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.